Olá, você está no Universo da História. E hoje nós vamos conversar com o professor Francisco a respeito de arte. Professor Francisco de arte. E antes disso eu queria pedir uma coisinha. Por favor, se inscreve no canal, compartilha, dá o like, pelo amor de Deus, aperta o sininho para sempre receber nossas notificações. E espero que você esteja gostando dos temas que estamos conversando aqui, ajudando você a conhecer um pouco mais sobre os mais variados temas. Bem, professor Francisco, vamos conversar um pouquinho sobre arte. Até já vou avisando, hein? Nós vamos ter alguns outros programas com o professor Francisco. Francisco, por favor, diga um oi para o nosso pessoal. Olá, meus queridos. Fico feliz de estar aqui participando do canal. A gente veio aqui de fato para falar de arte. Isso, e nós vamos conversar, pelo que você me disse, nós vamos conversar sobre a pop art. Exato. Eu já coloquei uma pergunta perigosa do meu lado aqui. Quem nunca se fez? Isto é arte? Você já nunca se Interessante. fez? Mostra lá. Isso se... é arte? Quem nunca se perguntou aquela coisa assim, né? Ou não se perguntou não, mas concluiu diante de uma obra de arte moderna, que é o caso onde a gente está entrando, né? Quando a pop art já está o pós-arte moderna, inclusive, né? Já está muito próximo da contemporaneidade. Quem nunca deu aquela famosa frase do até meu filho de 5 anos pinta melhor que isso? É verdade. Tem gente que já... Gente, você pensou? Não adianta. Tem alguém que já pensou no mundo, né? Quando olhou um abstrato, quando olhou alguma coisa mais... menos figurativa, digamos assim, né, Oswaldo? Então, a ideia de lidar com a pop art está muito ligada a Deixa eu isso. só te fazer algumas perguntas, só para a gente entender, assim. Agora você falou menos figurativa. O que eu devo entender por figurativo? Boa. Essa é o beabá básico para você entender, porque eu acho muito importante. Uma vez caiu no Enem uma questão em que a pergunta era simples: a obra de arte é figurativa ou abstrata? A maioria dos candidatos respondeu abstrato. E era figurativo. Sempre que tu pode dar nome, verbo ou qualquer segmento da língua portuguesa... Você pode, digamos, definir o que está ali? Se você vê a imagem, é figurativo. Mas espera aí, professor, como assim? Quando você olha para uma obra e diz, isso aqui é um... E não sai a palavra. É linha, é mancha, ou é a forma geométrica, que também entra no âmbito do abstrato, é abstrato. Quando eu dou nome, é figurativo. Então, se eu consigo ver lá, casa é figurativo. Por mais que essa casa seja feita por nuvens. Se eu der uma forma, o nome é figurativo. Se forem pessoas, por exemplo, num quadro, digamos, da Renascença, é figurativo. A Renascença é completamente figurativa, ela está muito longe do abstrato. E a pop art, ela surgiu em oposição do abstrato. Dá um conceito, dá um contexto histórico pra gente, década de 50, o que está Veja, acontecendo? década de 50, nós estamos saindo do período da Segunda Guerra Mundial, 1945, estamos entrando na década de 50, aonde nós vamos estar no auge, digamos assim, da Guerra Fria, da contraposição Estados Unidos-União Soviética, e também no auge do crescimento da cultura norte-americana sobre o mundo. Aquilo que a gente chama, a grosso modo, chamamos, a grosso modo, durante algum tempo, a invasão cultural norte-americana. Quando você vê a cultura norte-americana se espalhando pelo mundo, levando o American Way of Life, que já havia começado na década de 30, 40, com esse próprio American Way of Life, mas ele aumenta muito o seu processo na década de 50, 60, porque justamente quando nós temos a contraposição entre Estados Unidos e União Soviética, e nessa contraposição, os Estados Unidos vai promover o capitalismo. E promovendo o capitalismo, está promovendo a cultura norte-americana junto com esse capitalismo. Você quase deu o conceito da pop art dentro de tudo isso que você falou. Poxa vida! Porque o que acontece? As pessoas entendem quando eu vou falar da pop art que eu falo assim, eu tô indo para os Estados Unidos, tô indo para a América do Norte, estranho, porque normalmente vem da Europa. A gente tem França, a gente tem Espanha, a gente tem esses grandes berços da arte, de onde vem tudo isso. E de repente eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a América do Norte, eu vou lá com Andy Warhol, lá na América do Norte. E as pessoas tendem a ter aquela coisa, mas como assim? Normalmente vem da Europa. A gente está num período que a Europa está devastada, está num período... Sim, exatamente. Está toda detonada, então acaba acontecendo isso nos Estados Unidos. Então, essa questão da pop art, ela surgiu muito lá e ela tem sim muito essa coisa do viver, da convivência, de como o fazer artístico acontece nos Estados Unidos, em contraposição à grande concorrência que estava surgindo. Porque na música a gente tem Elvis,
Sim, né? década de 50, exatamente. Né? Na moda, a minha mãe trabalhou com moda toda a vida. Minha mãe é designer de moda aposentada. Ela sempre diz, as pessoas tinham um vestir maravilhoso. A gente, na década de 40, surgiu uma criatura que vive em todos os lares hoje em dia, que é o quê? A televisão. Então, a concorrência para o artista plástico ficou imensa. E se ele não se fizesse interessante, ele decaía. E era o que tinha acontecido com as artes visuais naquele período. O que acontece? Eu tô com uma concorrência grande e ainda por cima a gente entra no movimento do abstracionismo com o surgimento da fotografia. Olha a minha cara quando eu falei de abstracionismo. Não é que eu não gosto, mas eu não posso pedir para você olhar para 5 manchas num quadro e uma linha e falar, meu Deus, que lindo, sabe, sair chorando daquilo. Você não concorda comigo? Não concordo. Eu vou estar sendo hipócrita se eu quiser que Eu tô me sentindo até bem, sabe? Você tá Porque vendo? às vezes eu chegava na frente daqueles quadros e tentava até virar de ponta cabeça para ver se eu entendia o que É, porque daí a pessoa fica se sentindo emburrecida diante de uma obra de arte abstrata. Só que, infelizmente, eu amo o abstrato porque eu sempre digo, não é que o abstrato ainda não é imagem, é que ele já deixou de ser. Ele é algo superior à imagem, ele é algo transcendente à imagem. São as emoções, as sensações? São emoções, sensações, e muitas vezes ele vem do figurativo, ele é um processo de abstração. Aqueles quadrados do Mondrian, que é um quadrado amarelo, um quadrado vermelho, um quadrado azul, aquilo é uma árvore. Ok, eu nunca vou saber que isso é uma árvore se eu não tiver estudado a vida do homem, se eu não tiver estudado a obra. Ou seja, o abstrato ele é meio que um tipo de arte para o artista ver. Então, se eu estou entendendo o que você está me dizendo, para que eu entenda de uma certa forma a obra abstrata, eu tenho que conhecer o autor. Tem que ter um estudo prévio do autor. Não é simplesmente o olhar. Porque tu não vai entender aquele monte de respingo do Jackson Pollock, por exemplo, que é expressionismo alemão, sem que você entenda a trajetória dele e por que ele estava estudando o gesto da figura humana para fazer aquele respingo. Então, sim, ela é um segmento artístico que estava assim, forte, porque surgiu a fotografia. Eu não preciso mais desenhar essa lata. Uma câmera fotográfica fotografa ela. Então, muita gente acha que o artista se sentiu desempregado, desamparado. Que nada, dá licença que eu lá vou pirar. Entendeu? Ele não quis mais saber do figurativo. E é daí que vem o abstrato. Vocês entendem? O abstrato ele foi uma série. Claro que foi uma série de fatores que colocou ele, a própria guerra, que dá aquele sentimento de vai cair uma bomba semana que vem lá em casa, é melhor eu fazer o que ainda não foi feito, aquela coisa toda. Mas ele deixou a galeria vazia, a gente não pode negar isso. O abstrato esvaziou a galeria, porque a pessoa agora tinha o cinema. E como eu encaixo daí a pop art dentro disso? Numa grande sacada publicitária. O grande artista da pop art foi Andy Warhol. E ele era um publicitário, não um artista plástico. Tanto que a obra dele, se você olhar a nível de técnica, ela não está dentro daquilo que nós chamamos de uma obra bem executada. A serigrafia dele, ele nem pintava, são serigrafias, né? A serigrafia dele é fora de registro. Ela tem várias... Eu sempre brinco com o meu professor de serigrafia da faculdade, zerava o Andy Warhol em 2 minutos, se visse o trabalho dele, que não era tão bem executado assim. Mas o que acontece? A sacada dele foi a seguinte: a nossa concorrência é quem? É o cinema, é Marilyn Monroe, é Michael Jackson. Não, Michael Jackson foi mais para a década de 80, sim, né? Mas ele chegou a retratar Marilyn Monroe, o Elvis Presley, o Elvis. Aí o que ele fez? Isso aqui está no supermercado, a sopa Campbell, eu até trouxe ela aqui. Comprei ela há poucos anos. Se você olhar para a obra dele, que é uma sopa Campbell, o rótulo é exatamente idêntico. A sopa Campbell jamais vai mudar esse rótulo, porque eles tiveram um artista consagrado que ilustraram, a Coca-Cola. Isso aqui, ó, é tudo coisa que a dona de casa via no supermercado, que a gurizada estava tomando, estavam querendo ver a Marilyn. Ele simplesmente pegou isso e colocou na galeria. Ele tornou a arte pop. Só que sob um novo olhar. Sob um novo olhar. Isso ele fez também, foi ele, agora a minha dúvida, né? Também tem alguma coisa nesse sentido em relação à Mona Lisa também, não tem? A Mona Lisa se diz dentro da pop? Tem alguma coisa ou não? Eu acho que lá no dadaísmo ela parou. Começaram a mexer com a Mona lá no dadaísmo. Que bigodearam ela, né? Isso, exatamente. Botaram baita de um palavrão. Aquela sigla que tem embaixo dela, foi o Duchamp que fez isso. É um baita de um palavrão. Assim. Mas digamos assim, então de uma certa forma, eu poderia também entender a pop art como meio que uma questão de protesto, então, que estava surgindo. É uma crítica à sociedade de consumo, mas ao mesmo tempo se valendo disso. Sim, utiliza a própria sociedade de consumo e os elementos da própria sociedade de consumo para fazer essa crítica, para fazer a sua oposição. Né? Tem uma sacada financeira nessa história também. Porque, como eu falei,
O Andy, ele não era um pintor, não há pintura, é muito raro uma pintura. O Lichtenstein, que é um outro pintor do pop, que trabalhava muito com os quadrinhos, ele era pintor. Ele você vai ver óleo e acrílica sobre tela. Mas o Andy Warhol só trabalhou a serigrafia. Gente, a serigrafia, ela é uma técnica de reprodução de imagem. Ou seja, tem a xilogravura, que é na madeira, tem a gravura em metal, que é uma matriz no metal, que eu posso carimbar várias vezes, entre aspas, só para conseguir explicar de maneira mais sucinta. E ele fazia serigrafia, que é o que estampa a camiseta hoje em dia, só que feito de maneira digital. Aquelas Marilyns são serigrafias. Ele pode vender uma serigrafia por $150, porque ele tem a matriz. E aquela serigrafia vai ser original, não vai ser uma cópia barata. Então a serigrafia permitia que eu tivesse centenas de originais. Isso também popularizou a obra, porque daí, não sendo mais pintura, vendia. E as pessoas não tinham só um souvenir como uma aí obra. Há um ponto que eu acho interessante também a gente fazer uma ligação, né? Para você, por exemplo, que está se preparando para a prova do Enem, para o vestibular, eu posso juntar essa ideia da pop art com a contracultura? Com a contracultura, eu acredito Porque a contracultura ela surge também em um olhar de crítica ao que estava posto em termos culturais, de produção cultural, tudo mais. E aí vem a contracultura, a cultura underground, né? Aquela cultura que vem para se contrapor ao que estava posto. Com toda certeza, até porque eles acusam vários ditadores da política da época, tem vários colocados em retratos, né? Porque a serigrafia, aquela imagem da Marilyn também é uma foto. Então ele permite você manipular a partir da foto. Então pegou-se, acho que tem um Mao Tse Tung, inclusive, colocado, feito pelo próprio Andy, não lembro se é o Andy, mas os artistas da pop usaram muito disso para contrapor muita coisa. Mas tá, agora eu queria fazer a seguinte pergunta, vamos lá. Também pensando naquele nosso amigo que está pensando na prova do Enem e tal, ou quer conhecer mais sobre arte. Temos ali a pergunta que está ali, isso é arte? Boa Então, pergunta. quer dizer, um cara com um revólver na mão, apontado, e isso é arte? Como definir o que é arte, né? É isso que eu queria. Como definir o que é arte, então? Olha, vai de artista para artista. Posso dar a minha definição? Por favor. Eu sou uma pessoa bastante... eu não gosto, eu até brinco assim, porque tem muito artista que amassa uma bolinha de papel, põe na galeria e diz que aquilo é a representação dos sentimentos dele reprimidos pela sociedade. Não, isso é preguiça, é serviço porco. Repete, porque eu gostei até do olhar. Como é que é? É porque assim, isso é um exemplo que eu dei, mas se você deixar Não, mas as eu pessoas gostei banalizam... reprimido pela sociedade. Amassa uma bolinha de papel, põe lá e sai falando, sabe, com uma regata e cachecol, falando, porque eu sou um artista Precisa da conceitual. regata e do cachecol. É que isso era uma piada interna do pessoal que fazia artes plásticas, aquele pessoal que usa óculos escuros em recinto fechado. Aí o que acontece? Falava, porque eu amassei uma bolinha de papel, eu tô representando quão... Não, você tem preguiça de esculpir um negócio e você amassou uma bolinha, qualquer uma massa. Não banaliza o fazer artístico. A menina que esses tempos esqueceu o óculos na galeria e o povo foi tirar selfie na frente achando que era obra. O Duchamp criticou isso. O óculos. Ela esqueceu e a galera olhou e falou... Baita obra de arte, hein? Baita obra de arte. Isso pra mim é banalizar. Isso pra mim não é arte. Eu acho que o fazer artístico, ele mora... Agora você me pergunta, o mictório que o Duchamp colocou na parede é arte? Sim. Porque aquele serviu naquele contexto para dizer, qualquer porcaria que eu boto no museu é arte, então tá aqui. Mas parou aí, gente. Ele fez, você fazer não vale mais nada. Pintar a Mona Lisa hoje em dia, eu juro para vocês que bem esforçadinho eu copio ela. Entendeu? Mas tem a ver com o contexto histórico. Então assim, para mim tem que ser arte quando ela é feita desinteressadamente, ou seja, não somente com o fim lucrativo. Claro que a gente é artista, a gente precisa botar feijão no prato, então se eu vender, ótimo, né? Mas desinteressadamente, não como linha de produção, porque isso já entra na questão da indústria cultural. Eu acho que ela tem que ter consistência histórica, ela tem que estar falando do meio no qual ela está inserida e ela tem que ter, sim, uma dominância da técnica proposta. Se eu quero me propor a fazer uma fotografia, então que eu vá lá e faça uma baita de uma fotografia. Se eu quero me propor a fazer uma pintura, eu vou lá e faço uma baita de uma pintura. Eu acho que isso define um objeto que é arte ou não. Então, veja, dentro desse contexto, então, para a gente tentar compreender melhor, a pop art, ela, claro, né, como todo o aspecto
tudo aquilo que acontece é meio que resultado do seu tempo, Exato. eu posso entender, sem dúvida, a pop art como um resultado do seu tempo. Quer dizer, o momento em que a sociedade consumista está em pleno desenvolvimento, né, porque justamente os Estados Unidos crescendo em termos de potência mundial e levando o seu estilo de vida, o American Way of Life, aos 4 cantos do mundo, vem a cultura norte-americana se impondo ao mundo. Mas, por outro lado, também vem a crítica a essa cultura, que é a pop art. E se nós observarmos por aí também, me corrija se eu estiver errado, a pop art vem em crítica, mas depois a própria pop art vai ser usada por essa sociedade consumista. É bem Ela isso. vai virar um produto de consumo também. Mas ela se vale, pelo menos, ela se vale disso, pelo menos, te oferecendo um produto. Um produto não, uma obra, um trabalho, que é, no fim, um produto, já que está sendo vendido, né? A gente não pode também negar que isso acontece. Até nesse livro aqui fala muito isso, de por que tal obra tem tal valor, né? O mercado da arte, né? Como o mercado de ações. Ela se vale disso te oferecendo algo em troca que tem qualidade. A pop art tem qualidade. Como eu falei para vocês, eu não posso julgar todos pelo Andy Warhol, que tinha lá a sua serigrafia meio mal registrada. Mas se você pega um Lichtenstein, por exemplo, e você pega as reproduções de quadrinhos dele com tinta óleo e acrílica, você acha aquilo monstruosamente lindo e tão bem executado. Então isso para mim torna um trabalho genuíno. Joia, beleza. Você gostou? Espero que tenha gostado. Pop art, hein? Anote aí, importante para a gente seguir em frente conhecendo. E o professor vai voltar aqui outras vezes para falarmos mais outras vezes de arte. Por exemplo, sobre a Renascença, importantíssimo, né? E sobre outros períodos da arte também, muito importante para a gente conhecer. Para você que está fazendo a prova do Enem, como disse, o vestibular, ou para você que gosta de assuntos variados, da própria arte em si, e entender o que é arte. Né? Que muitas vezes, como o professor comentou aqui, às vezes a gente não entende muito bem. Espero que você tenha gostado. Dê um like, hein? Compartilhe com o pessoal por aí. E não esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau.